Estamos aqui juntamente com os acadêmicos Gregory, Isabela e Isnaeli, e está falando convosco o acadêmico Pedro. Nós iremos abordar sobre o assunto que é direitos humanos, que é cabível a todos os seres humanos. E estaremos abordando principalmente no âmbito escolar, que nós colocamos como princípio que a escola ela deve procurar meios, simpósios, para que os alunos venham tomar conhecimento do seu direito. Direitos esses que estarão lhes dando formas para que eles possam se conduzir aonde eles estejam realizando os seus direitos e também os seus deveres. E dentro do assunto que nós iremos abordar, nós vamos agora passar a palavra aqui aos acadêmicos, colocando algumas perguntas para que eles possam estar abordando sobre o assunto. E nós colocamos como a primeira questão, perguntando aqui aos acadêmicos, qual a importância dos direitos humanos na área educacional. Olá, é um prazer estar aqui reunido na roda de acadêmicos para falar de um assunto tão importante quanto esse, que é a garantia dos direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, nós nos referimos à garantia de direitos que é inerente a qualquer ser humano. E quando a gente trata de educação, é um direito que deve ser assegurado a qualquer indivíduo. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é bem clara quanto a isso. E ela coloca para todas as nações essa garantia de uma educação de qualidade, de uma educação digna para todo e qualquer indivíduo. E baseado nesse pensamento também, Gregory, já me apresento, sou Isabela, também acadêmica de letras, e gostaria de colaborar dizendo que, como você disse, a educação ela também é um direito humano, faz parte dos direitos humanos, assim como a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o direito à vida, o direito à igualdade. Então tudo isso engloba dentro da educação e colabora para o desenvolvimento do educando, porque assim, esse aluno e também o professor, assim como todo o corpo pedagógico da instituição, precisa compreender o quanto os direitos humanos é essencial para o convívio escolar. Porque os direitos humanos são esses direitos, a todos os seres humanos, que pertencem a todos os seres humanos, que vai basear justamente esse pensamento de que eu tenho direito, de que o Gregory tem direito, assim como os meus alunos têm direito, e que nós precisamos saber o nosso limite e compreender também que o outro tem direito, não somente eu. Bom, complementando a fala da acadêmica Isabela, eu sou Isnaeli. Eu achei interessante a gente falar da importância dos direitos humanos. Não só a gente debater disso conosco, mas também de debater disso com os alunos, para eles terem uma noção dos direitos que eles têm, como também dos deveres, da importância dos direitos humanos na escola. Principalmente porque a gente sabe que a escola ela exerce um papel essencial e fundamental na sociedade. Então, como vai ter essa interferência desse papel se a gente não tem uma noção antes dos direitos humanos que não é dado, do que nos foi conquistado? Então, por essa importância da gente debater sobre esse tema aqui hoje. Muito bem, nós ouvimos aí a resposta aí dos acadêmicos sobre o assunto que é a educação em direitos humanos, procurar saber seus direitos e obrigações, E nós queremos também fazer uma seguinte pergunta aos acadêmicos, da seguinte forma: qual é a importância que os direitos humanos pode trazer para o estudante e se tratando também do estudante de línguas? Pois bem, primeiro, quando você vai trabalhar dentro de uma sala de aula, você tem que ter a consciência de que você vai estar lidando com diversos níveis. Serão diversas pessoas lá, cada uma com a sua realidade. E cabe ao professor, claro, ele tentar compreender a realidade desse aluno. E aí entra a importância do planejar do professor. É necessário, é essencial que o professor ele organize seu planejamento. Quando ele inicia seu ano letivo, ele tem que fazer aquele planejamento diagnóstico, avaliar a realidade, avaliar o conhecimento que os alunos já trazem para si, e a partir daí ele poderá realizar a sua intervenção, realizar um planejamento para que ele possa
ver a deficiência, a dificuldade que aqueles alunos têm dentro da sala de aula. E quando se trata da questão da garantia dos direitos humanos para o estudante de língua, né, é quando a gente dá o direito ao aluno dele lutar, dele reivindicar por aquilo que ele é assegurado por lei. Inclusive, na Constituição, ela assegura que o indivíduo ele tem o direito a uma educação de qualidade. Essa educação de qualidade, ele perpassa por uma questão de efetivação do ensino e de aprendizagem. Porque o ensino só acontece se o meu aluno aprende. E é preciso que o professor ele tenha essa ideia central ao elaborar suas aulas. Fazer com que os alunos compreendam e entendam de fato o seu papel quanto cidadão. E nesse planejamento é importante ressaltar que o professor ele não pode frisar apenas no conteúdo da sala de aula. Ah, porque eu sou professor de língua portuguesa e hoje eu tenho que dar aula de substantivo, de adjetivo, enfim. Mas ele precisa compreender principalmente que ele tem que ter domínio da realidade daquele aluno. Porque se de repente ele se deparar com um aluno que fala errado, digamos assim, entre aspas, né, porque eles não falam errado, mas um aluno que fala diferente de outro, aí chega outro aluno e corrige aquele aluno, o professor ele se vê numa saia justa. Porque ele não pode dizer também que aquele aluno fala errado, mas ele pode dizer que naquele contexto houve comunicação e é isso que importa. Mas que na escrita, aquele aluno deve seguir regras gramaticais que correspondem aos assuntos que é dentro da sala de aula. Então a realidade do aluno ela influencia muito, porque lá na família eles podem ter, né, uma linguagem mais informal, dependendo do local onde ele mora, da região, porque nós vivemos num país que existem muitas variações linguísticas. E aí esse professor ele precisa conhecer a sua sala de aula, conhecer essa diversidade dos seus alunos, onde ele está inserido, né, a realidade como ele vive, como é o seu convívio familiar, como é a sua relação com os outros colegas e diante disso apresentar e conversar dentro da sala de aula também sobre esses direitos humanos, sobre esse respeito que deve existir dentro da sala de aula. Por isso também, na língua portuguesa, é muito importante o estudo da variação linguística por causa dessa faixa etária de diversidades que a gente tem, que a gente se encontra. Então, dentro do planejamento do professor, ele automaticamente já deve estar adequado à realidade dos alunos, ao meio social na qual eles vivem, a interação que eles têm um com o outro, por causa dessa diversidade que faz com que cada um ele tenha o seu modo, não só de ser, mas de pensar, de falar, de acordo não só com a sua faixa etária, mas com o seu contexto social. Muito bem, nós ouvimos aí a resposta dos acadêmicos, né, o quanto a importância, né? E podemos concluir assim dizendo que no âmbito dos direitos e das obrigações, né, o aluno ele precisa ter o conhecimento geral dos seus direitos, para que ele saiba que ele tem direitos iguais, né? E para finalizar, nós vamos fazer aqui a última pergunta aos acadêmicos. E a pergunta é a seguinte: quais as contribuições, né, e propostas diante do que nós temos exposto, né, o quanto aos direitos humanos, que contribuições e propostas pode trazer, né, ao meio educacional quanto à escola? Pois é importante a gente realizar esse trabalho entendendo que dentro de uma sala de aula há um contexto de diversidade que deve ser respeitado. E trabalhar essa diversidade dentro da sala de aula é introduzir nos alunos a situação de romper com a discriminação, com o preconceito e com o racismo. É importante os alunos entenderem, dentro do seu papel, que ninguém tem o direito de julgar ninguém quanto à questão de raça ou religião. É um respeito que deve ser impregnado dentro da sala de aula para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais humana. E a partir de quando a gente trabalha essa sensibilização dentro da sala de aula, é interessante que o indivíduo ele tenha essa consciência de respeitar o limite do próximo e assim formar uma corrente de solidariedade, porque trabalhar direitos humanos também perpassa por essa situação. E dessa forma, o professor ele possa trabalhar de maneira dinâmica, atendendo às suas demandas, atendendo às dificuldades e às necessidades que ele, quanto professor, avaliou no seu planejamento, para que assim possa acontecer a efetivação de fato do processo de ensino e aprendizagem. E, por isso que é importante o aluno conhecer de fato esses direitos humanos e saber que assim como ele tem, o colega dele também tem. Porque assim, lá na família dele, ele já é educado, né? Porque assim, a família é que tem esse papel principal de educar a criança, de educar aquele aluno. Então o que acontece? Ele é educado com alguns valores,
ele fala conforme o meio em que ele vive. Então, quando ele chega na sala de aula, ele vai perceber que ele não é igual ao outro colega. Que o outro colega ele vive de uma forma diferente, que o meio familiar daquele colega é diferente. E aí ele não pode simplesmente dizer, por que ele é diferente, ele tem que ser como eu sou. Não, mas ele tem que compreender que ele tem uma educação diferente, que o colega tem uma outra realidade diferente também da dele e que ele precisa respeitar. E o principal, né, objetivo de tudo isso, do aluno conhecer e do professor também conhecer e até propor na sala de aula, é a questão de trabalhos, né, que envolvam grupos, trabalhos coletivos, atividades coletivas, para que esses alunos eles possam interagir, eles possam compartilhar saberes, porque não basta viver no meu mundo, não basta o aluno viver no seu mundo. Ele tem que compreender como o outro vive, por que o outro é daquela forma. E assim se ajudar tanto na vivência de como ser um bom cidadão, como também nos conteúdos, né, da grade curricular. É por isso também que é importante, Isabela, dentro desses trabalhos que você falou, que o professor que ele busque outros modos de aprimorar os alunos esse conhecimento, como através de palestras com pessoas especializadas na área, através de oficinas, que ele busque metodologias que voltem para essa realidade dos alunos, que ele observe também as diferenças entre os alunos, que os alunos eles possam se conhecer, se permitam conhecer um ao outro, que o professor interaja com eles, que haja sempre essa interação dentro da sala de aula, que eles compartilhem essa diversidade. Então, o professor, no seu planejamento, ele precisa utilizar essas metodologias, a importância de se adaptar ao contexto do aluno. Muito bem, nós ouvimos aí as respostas dos acadêmicos, né, o quanto a esse assunto que é de suma importância, que são os direitos humanos, né? Podemos observar que os direitos humanos ele abrange, né, todas as áreas da nossa vida, seja familiar, seja social, seja na vida moral e na vida educacional, quanto a escola também não é diferente, como foi falado agora por último, sobre as diversidades, né, gêneros. Os direitos humanos vão dizer que você tem os mesmos direitos que eu e que eu tenho os mesmos direitos que você. Então, que possamos buscar e nos aprofundar ainda mais, né? Procurarmos conhecer com mais profundidade, né? Quanto a este assunto que é de suma importância, os direitos humanos.